O dólar fechou hoje a R$ 5,98, um recorde. Ainda não ultrapassou um fatídico dia durante a pandemia, mas estamos quase lá. O anúncio feito hoje de manhã pelo ministro, aliás, hoje a ministra Esther Dweck, o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o ministro Rui Costa, o ministro Alexandre Padilha, o ministro Paulo Pimenta fizeram uma explicação, uma explanação maior, mais detalhada sobre aquele anúncio que o ministro fez ontem em rede nacional de rádio e televisão, de corte de gastos, de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, de cobrança de imposto de renda para quem ganha mais de 50. Hoje de manhã, às 8 horas da manhã, no Palácio do Planalto, olha aí a foto, eles se encontraram para explicar um pouco melhor o que o ministro disse ontem em 7 minutos e meio. Depois dele, os técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento aprofundaram ainda mais o tema, mas pelo jeito não convenceram, Mara Luque. É pessimismo exagerado ou o que o governo anunciou de fato é ruim? Eu acho que tem um pessimismo. O que o mercado queria? O mercado, né? Quando fala mercado, Sim. Agente financeiro, eles queriam números, principalmente em termos de gastos estruturais, umas reformas, alguma coisa mais forte em termos de gasto. Lá Gustavo Franco, assim, alguma coisa nesse sentido. E isso não veio. E paralelamente, veio esse aumento do limite do imposto de renda, né? Da isenção do imposto de renda. Então, essas duas coisas combinadas afetaram, pelo menos com quem eu conversei hoje, diz que foi isso que afetou bastante o humor. Então, o dólar, eu conversei com alguns operadores de câmbio que me disseram, olha, você tem no mercado, você tem os analistas fundamentalistas e os grafistas. Os grafistas acham que esse dólar vai bater 6, vai passar do 6. Os fundamentalistas, olha, talvez quando esse pacote tiver melhor encaminhado e tal, isso talvez se ajuste e o dólar pode fechar a 5,70. Mas a verdade é que a questão central é o gasto público, é o orçamento público. E esse assunto é um assunto que deveria estar na mesa. Eu vou falar uma coisa que você vai falar assim, você está maluca? Mano? A gente vai estar na mesa de todo mundo, na mesa do bar, na mesa do almoço de domingo, entendeu? Com a família, porque a gente está falando do nosso dinheiro. E de que forma isso vai ser utilizado, e onde vai ser isso utilizado. Então, vou dar um exemplo. Conversei hoje com o professor Raul Veloso, estava me dando uns números, entendi muito de orçamento. E aí, ele falou, olha, você tem aqui nos gastos sociais, porque na gastos sociais, né? Você fala, gastos sociais, vai cortar em gastos sociais num país tão desigual, isso é uma loucura. Acontece que é o seguinte, nesses gastos sociais tem tudo ali. E a gente pode falar melhor disso depois. Mas tem um novo item nos gastos sociais, que são as fraudes. As fraudes representam hoje mais de 40 bilhões. Ora, o Haddad está atrás de 70%, é mais de 50%, é 60% está ali em fraude. E o que tem no pacote fiscal de combate às fraudes? Tem o pente fino, que eles vão falar, mas combater a fraude é difícil, mas não era desse tamanho no passado. E aí tem que tomar cuidado para falar isso, porque senão, do jeito que está hoje, vai falar assim, no governo Bolsonaro, não estou falando do governo Bolsonaro, não estou falando do governo Temer, não estou falando do governo Lula, não estou falando de governo, eu estou falando do passado, décadas atrás, entendeu? Então, e aí, como é que faz? A gente vai deixar isso daí, essas fraudes do jeito que está? São 40 bilhões. É 4% dos gastos sociais. E aí, se você compara, o Haddad está atrás de 70 bilhões. 40 bilhões são fraudes e você não tem nada. Mas tem o pente fino. Está lá previsto para passar pente fino. Eu não estou falando em pente fino. Eu estou falando numa ação específica de combate a fraudes nos gastos sociais, que é um absurdo. Aí depois tem outros absurdos nos gastos sociais, mas tudo bem. Vamos fixar essa parte só para ser um exemplo de como o dinheiro público está sendo gasto, entende? E a gente não discute isso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.